Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos e hoje eu quero ler com você Marcos capítulo 15, dos versículos 37 ao 39. Está escrito: Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amados, aqui nós vemos o relato final aí da morte de Jesus. Esse capítulo ele está tratando da morte de Jesus. E aí vemos que quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Amados, o véu foi rasgado. Aquilo que nos impedia de chegarmos livremente ao Senhor foi rasgado. Amados, aquilo que nos tornava impróprios foi rasgado. A palavra diz que Jesus condenou o pecado na carne. Amados, em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Amados, não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus. Cristo Jesus é o único mediador. Cristo Jesus é o único caminho. Amados, precisamos compreender isso. O véu foi rasgado. Agora todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna sacerdote. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna um embaixador de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não precisamos de mediadores, amados. Não precisamos. A oração do pastor não é mais forte. Ora você. Amados. O que o pastor fala não é mais poderoso. Todos temos a mesma autoridade em Cristo Jesus. O véu foi rasgado. Sabemos que Deus chamou, dentro do corpo de Cristo, Deus chamou cada um para exercer uma função diferente. É claro que entendemos isso. Chamados diferentes dentro do corpo de Cristo, dons diferentes entre os membros do corpo de Cristo, compreendemos tudo isso, mas com relação à vida que Deus depositou em nós e a autoridade que Ele colocou sobre cada crente, amados, não existe maior. O pastor tem uma autoridade maior. Não! Somos todos sacerdotes, somos todos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Fomos feitos embaixadores de Cristo. Amados, tome posse dessa verdade. Relacione-se com Deus, com sua palavra. Ore. Deixa a tua boca ser usada para declarar as verdades da palavra de Deus. Use a autoridade que você recebeu em Cristo Jesus. O véu foi rasgado, o que nos separava de Deus foi rasgado. Aquilo que nos impedia de termos livre acesso a Deus, de sermos reconciliados com Deus, foi aniquilado em Cristo Jesus. Agora podemos nos achegar, como está escrito em Hebreus, com confiança ao trono da graça. Agora podemos nos achegar por meio de Cristo Jesus, que é o vivo caminho que Deus estabeleceu. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Não existe nenhum outro mediador. Amados, receba essa verdade, viva por meio dessa verdade. Nós devemos respeitar, honrar, compreender os chamados de Deus, as funções dentro do corpo de Cristo. Mas jamais devemos colocar o pastor, o profeta, o mestre,
o evangelista como sendo maior. A oração dele é mais poderosa. Não, a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa. Quem é o justo? Todo aquele que foi justificado por Cristo. Quem foi justificado por Cristo? Todo aquele que crê na obra realizada de Cristo Jesus se torna justo, justificado por Cristo. Amados, receba essas verdades em nome de Jesus e viva por meio dessas verdades. Se relacione com Deus, com a sua palavra e use da autoridade que você recebeu em Cristo Jesus. Não é fora de Cristo, é em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Pai, pela tua obra completa. Muito obrigada porque o véu foi rasgado. Aquilo que nos impedia de nos relacionarmos intimamente contigo foi aniquilado em Cristo Jesus. Jesus condenou o pecado na carne. Jesus estabeleceu um novo e vivo caminho. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos reconciliou contigo por meio de Jesus Cristo. Nos ajuda a compreender isso, Pai. Nos ajuda a compreender que todo aquele que crê em Jesus se torna um embaixador de Cristo, um representante de Cristo aqui nessa terra. Senhor, nós não queremos mais viver como se estivéssemos a quilômetros de distância do Senhor. O Senhor nos uniu a Ti por meio de Cristo Jesus e queremos viver a intensidade dessa unidade, dessa união que temos contigo, a ponto da palavra dizer que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito contigo. Pai, queremos viver a plenitude dessa verdade. Nos ajuda, nos ensina, guia-nos para vivermos a plenitude dessa verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.